Oi, pessoal! O Cultura e Saber de hoje vai ouvir a Li Couto, ela que foi professora por 33 anos e depois resolveu retomar uma antiga paixão que era escrever. E ela já publicou 3 livros. Li, bem-vinda ao Cultura e Saber. Muito obrigada, Miriam. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse ambiente tão lindo, né? Maravilhosa essa biblioteca. A Obrigada. Biblioteca do Parque Vila Lobos é um Maravilhosa. privilégio a gente falar É. de livros aqui nesse ambiente, Sim, né, sim. Li? Para um professor isso daqui é se perder. Ele fica aqui o dia inteiro. Li, eu queria começar falando do seu livro mais recente, que é A Guardiã e o Guerreiro. Sim. É um livro que está rendendo muitas palestras, até porque é muito Sim, atual, sim. né, Li? Infelizmente, infelizmente, né, pelos motivos que a gente precisa fazer um trabalho socioemocional, né, mas esse livro ele é um romance que depois que eu terminei de escrever, e aliás eu amei essa história, eu me emocionei várias vezes escrevendo, eu sentei como toda boa professora, a gente sai, pode sair da área, se aposentar, mas o professor nunca abandona a gente, a educação nunca sai da gente. Eu olhando para ele, eu falei: "Gente, esse livro, nossa, dava para trabalhar em sala de aula". Aí a louca da professora sentou lá, montei aula em cima do livro. O que eu fazia com livros de outros autores, aí eu fiz com o meu, né, porque eu trabalhava muito com as crianças, os livros, e montava aula em cima deles, né. Aí eu fiz sugestão de atividades e sugestão de avaliações. Porque o professor, depois que ele aplica todo aquele trabalho, não é que vira uma prova, né, mas ele quer saber se a criança realmente entendeu, se o aluno realmente absorveu o que ele leu, né. Então eu montei toda essa sugestão e, inclusive, assim, fico muito feliz, tem uma professora de Campinas que adotou ele para a escola, para o 9º ano. E ela está trabalhando com ele, já me mandou foto, né. Agora vai faltar a palestra, porque eu falo do socioemocional em cima da trama do livro. E é uma questão de violência dentro da sala de aula? Na realidade, quando eu fiz um projeto, quando eu estava na área ainda, porque eu me via com crianças que tinham, às vezes, assim, a forma de se expressar muito violenta, né. Aí veio uma sugestão da própria rede pública de começar a fazer rodas de conversa. Só que eu falava: "Falta alguma coisa que eu não sei o que é". Aí eu fui estudar inteligência emocional. Falei: "Como que isso posso aplicar para criança?", né. E aí, em cima do livro, eu comecei a aplicar E os com seus eles. alunos na época tinham que idade? 6, 7 anos, apliquei também em alunos do 4º ano, né, 5º ano, 9, no máximo 10 anos, né. E dá um resultado, você não tem noção. Depois as mães iam na secretaria no final do ano e falava assim: "Minha filha pode ficar de novo com aquela professora?". Eu queria que ela continuasse o trabalho, mas não é assim que funciona, né. Na hora que vai atribuir aula, né. Então, assim, o que que eu fazia? Eu chamava os pais para a gente conversar, porque, eh, eu fiz muito isso também no início da carreira, você acaba apontando o dedo, o pai é culpado, a mãe é culpada. Agora, na hora que você acolhe esse pai, essa mãe, você percebe que eles não sabem o que fazer mesmo. Então, aí eu fazia um trabalho de 1 ano com aquela família. Eu chamava para a gente conversar, não para criticar, mas para apoiar. Teve uma mãe que ela é gerente de um supermercado grande, lá no bairro que eu moro, e eu chego lá, ela fala para os funcionários: "Olha, o que ela quiser você arruma". Eu falei: "Não, mas não precisa", Que bom! porque foi 1 ano de trabalho com o filho dela, porque ele era agitadíssimo. Eu acho que hoje, talvez ele até seria diagnosticado com alguma dessas síndromes que estão tendo aí, né. Eh, mas ele, no final do ano, ela até chorava, porque ela conseguiu educar ele, vai, que ele a obedecesse. Só que ela aceitou fazer o projeto, né. Eu falava para ela: "Ó, vamos combinar? Eu vou fazer aqui, você vai fazer em casa também". Olha, mas foi um Um sucesso, ele é meu trabalho caso de maior conjunto, sucesso. né. Ai, que bacana. É, ele é Agora ali, maravilhoso. a molecada é arteira, É. criança pronta mesmo. Quando é que é o limite, assim, para você falar: "Não, aqui temos um problema", ou isso faz parte da faixa Eu etária? eu considero o limite, que é igual eu estava vindo de Uber hoje, e o rapaz do Uber, a gente estava conversando sobre os exageros da vida, né.
E eu falei para ele: "Olha, eu dei aula para um menininho de 6 anos que quando eu cheguei na fila, eu o vi, eu achei ele com carinha de anjo, cabelinho encaracolado, assim, sabe, era um fofo. Quando nós chegamos na sala, foi passando os dias, ele era uma criança extremamente agressiva. Um belo dia eu fiz a fila para ir para o lanche, e o que que ele fez? Ele driblou o inspetor de aluno e ele voltou para o corredor. O inspetor fechou o portão, não viu que ele tinha voltado. Ele destruiu a sala de aula. Eu Nossa. não Quando nós voltamos do intervalo, eu olhei para aquilo e falei: "Não acredito que uma criança de 6 anos conseguiu fazer o que ele fez". Ele revirou as carteiras, ele jogou as coisas no chão, ele rasgou tudo. Ele foi no painel, que tinha um painel no fundo da sala, com o nominho deles, dia de aniversário, sabe aquelas coisas de professora de criança? Era tão bonitinho o painel, ele acabou com o painel, ele rasgou tudo, ele rasgou as fotos que estavam lá do aniversariante do mês. Eu falei: "Gente", então eu acredito que esse é um limite. Porque uma briga no intervalo, tá jogando, um perde a paciência com o outro, é uma coisa que você contorna com muito sossego. Mas uma criança com esse tipo de violência, aí você precisa fazer um trabalho mais de perto com os pais, né. E ainda bem que ele foi em cima do que é material, né, porque a gente tem visto muitos casos agora de crianças que atacam umas Então, às outras. Miriam, pior que eu vou te falar uma coisa, não é de agora. É que agora Tem isso mais virou, visibilidade? isso tem uma visibilidade maior, por se falar tanto do socioemocional, por se falar da inteligência emocional, por se falar do respeito, né, do bullying que antes não se falava, mas isso é muito antigo. Eu tinha crianças que se espetavam com o lápis, o outro vinha chorando que estava sangrando, mas onde você conseguiu se machucar aqui na sala? "Ai, eu não quis fazer não sei o quê com o coleguinha, ele me espetou". Então, eles têm essa coisa de aí, com esse trabalho, o que que eu comecei a fazer com eles, na roda de conversa? Aconteceu alguma coisa com você que você não gostou? O bom da criança é que ele fala sem, Sem né, problema não, algum. sem problema algum. "O que que você não gostou nisso?". "Ah, isso, isso, isso". "Ah, é? Como que o seu colega falou com você?". "É assim, 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 assim". Aí eu olhava para o coleguinha que tinha falado. "Eu e você, o que você tem para falar?". "Ah, mas ele também é assim, assim, assim". No final, era tão curioso que eles se abraçavam, que aí tinha o abraço, né. Hum. E um pedia desculpa para o outro. Por quê? O que tinha sido ofendido percebia que ele também tinha ofendido de alguma forma. O gostoso era assim, quando já fazia mais ou menos uns 6 meses de aula, você percebeu o resultado. Porque eu começava a falar muito para eles assim: "Olha, bebê chora porque bebê não sabe falar". Aí eles: "É?". Eu falava: "É, como é que ele vai se comunicar? Como é que ele vai falar para a mãe que ele está com fome? Ele chora. Se ele está com frio, ele chora". Aí eu falei: "Mas aqui", aí eu andava na sala, brincava com eles: "Olha quantas crianças inteligentes e falantes. Vamos começar a falar?". Então eles vinham, eu achava tão engraçadinho. "Professora, eu estou com raiva". Vinha na minha mesa, eu escrevendo: "Pro, preciso falar". Eu: "Pode falar". "Eu estou com raiva". Eu: "Que bom, você está com raiva do quê?". "Disso, disso, daquilo, daquilo". Às vezes o fato deles falarem, eles voltavam para a carteira e sentavam, E e acabava o acalmava. problema. É, Tem que verbalizar, né. eles aprenderam a isso. "Eu estou triste". Uma foi muito interessante. Eu cheguei na fila, ela estava com aquelas tranças de bem comprida que faz, né, e eu vi que ela estava triste, e ela estava linda, né. Aí chegou na sala, as crianças, a gente leu um livro sobre o meu cabelo, e era para cada um falar do seu cabelo. E quando chegou na vez dela, ela começou a chorar. Aí eu cheguei nela e falei assim: "Por que você está chorando, minha linda? Você está tão bonita hoje". Aí ela fez assim: "Porque esse não é o meu cabelo". Falei: "Tá, mas tá linda a sua trança". Ela: "Mas eu não queria fazer essa trança". Eu falei: "Ah, então tá bom. Você não queria fazer, vamos falar pra mamãe então?". Aí porque que começou dentro da sala, um tocava o cabelo do outro. "Olha, o cabelo dele é cacheado. Olha, o cabelo desse é liso, de". Aí eles queriam tocar no meu. Minha filha, aquele dia foi um caos, né, porque todo mundo queria mexer no meu cabelo. Mas foi uma aula que gerou até um conto que eu tô tá guardado lá para um projeto. Quando foi 2 dias depois, ela apareceu com o cabelo dela normal. Quando eu olhei ela na fila, ela estava toda sorridente.
Aí eu cheguei nela e falei: "Nossa, hoje você tá tão linda". Ela: "Eu tô, Pro". Eu falei: "Você tá linda". Aí ela: "Agora os meus amigos vão poder tocar meu cabelo, né, professora, porque esse é o meu cabelo". Aí nós Olha, entramos na sala e eu falei: "Olha, a nossa amiguinha, hoje ela veio para vocês tocarem o cabelo dela. Vamos sentir o cabelo dela?". E a mãe foi me procurar. Eu falei: "Ai, será que deu confusão, né?". Aí a mãe me procurou para agradecer, porque ela nunca tinha visto a filha tão feliz, porque a menina assumiu o cabelo. Então, assim, esse trabalho ele trouxe resultados maravilhosos. Aí quando eu vi esse livro, eu falei: "Gente, vamos levar isso, vamos continuar?". Eu saí da sala de aula, mas eu posso ir para as escolas, eu posso ir, sei lá, para a própria terceira idade, por que não, né? Que é um trabalho que a gente está desenvolvendo também, porque esse é um trabalho que ele não acaba. Quando eu me aposentei, uma das coisas que eu mais senti falta foi desse projeto. de ter essa roda de conversa, Essa de roda e trazer o pai conversar, e depois eu chamar o pai para falar: "Como que o seu filho tá? Ele sente mais raiva? Ele sente mais tristeza? Vamos ver o que está acontecendo com essa criança". Aí tinha pai que chorava, tinha mãe que chorava, porque a vida deles não é fácil também. claro, e muitas vezes a criança é só um iceberg de uma coisa maior que está ali, né. Então, assim, virava, assim, uma terapia, sem eu ser terapeuta, né, Aham. porque aí a cada 15 dias eu convidava o pai para falar: "E aí, como é que tá o projeto? Vocês estão conseguindo aplicar em casa?". Porque eu falava assim: "Quando seu filho começar a ficar agressivo, não bate, não grita, tenta fazer isso, senta só ele e fala assim: 'Vamos pensar um pouquinho, por que que você tá o que que você que tá te incomodando?'". Aí eu falava: "Pai, faça isso com você também. Quando você tiver a ponto o que está te incomodando de verdade? Vamos tentar verbalizar". Ah, e aí eles vinham me contavam as histórias, então assim, o projeto foi a luz do aí o engraçado foi minhas colegas de corredor: "Nossa, Eliane, a gente reparou, você não grita mais". Eu falei: "Não, não preciso mais levantar a voz, não preciso". Só que ninguém quis fazer o projeto, então eu fiz sozinha, né. Então eles entravam na fila e às vezes criança na fila um bate no outro, empurra, eles empurram muito, Uhum. né. Porque os mais altos às vezes querem ser os primeiros da fila. Aí eu tinha o dia dos mais altos, eu punha os mais altos na frente. E os menores aceitavam numa boa, porque eles já estavam acostumados a falarem, o que eles sentiam, né. Eu me diverti muito fazendo isso e cresci muito também. Sim, imagino. E eu fico pensando na importância, né, olha o peso que tem a palavra de uma professora, né, tanto É. para a família quanto para os alunos Eu ali. acho que se o professor parasse para analisar a influência que ele tem na vida daqueles seres humanos ali na frente dele, ele pensava bem para falar. E a importância do papel do professor, né, que tem que é a carreira que tem que ser muito Ah, valorizada, sim. né. Eu fui uma professora meio, assim, leoa, sabe. Na escola eu tinha fama, assim: "Não mexe que é aluno da Eliane". A minha fama era essa. "Ah, você vai dar bronca? É da Eliane esse daí, hein". Eu já falava assim: "É da Eliane", sabe. Então eu lembro que tinha uma mulher na cozinha e ela era bem estúpida, ela era bem estúpida mesmo. E aí meus alunos muito pequenininho para pegar o almoço, e um dia um deles virou e falou assim, estava triste depois do almoço, falei: "O que que você tem?". Ele: "A tia da cozinha, ela é muito brava". Eu falei: "Ah, ela é brava? O que que ela fez?". "Isso, isso, isso, isso". Falei: "Ah, então tá bom". No outro dia eu estava lá, do lado deles para eles pegarem a comida. Ela: "Você vai ficar aqui, professora?". Falei: "Hoje eu vou". Aí ela, brava, né, jogava a comida das crianças com tudo assim, né. Aí eu parava o aluno: "O que você quer comer?". "Ah, eu só quero arroz". "Tem que pôr tudo". Aí eu pus a mão na mão dela e fiz assim: "Qual a diferença entre você pôr só o arroz para ele? Porque se você não pôr o que ele quer comer, ele vai jogar fora". Menina, ela foi reclamar até com a diretora, que ela não me queria lá. Eu cheguei para a diretora e falei assim: "Mas eu tenho o direito de estar lá e eu vou ficar lá". Olha, foi mais ou menos uma semana de embate, até que ela aceitou a minha presença. Aí ela perguntava, meio a contragosto, mas perguntava para as crianças o que que ele queria comer. Não, e hoje em dia até os educadores dizem que o correto é inclusive deixar que a criança se sirva, para Então, ela mas olha, poder para você escolher ver a que ponto quanto
quanta agressão existiu antes da gente chegar nesse ponto que a gente está hoje, Uhum. que é a criança poder verbalizar o que agrada e o que não agrada. Porque tem momentos que você precisa realmente ser firme. Não, sim. Por exemplo, você sai num evento com 40 crianças, se você não for uma pessoa firme, você perde elas lá. Um Uhum. zoológico, por exemplo, que a gente antes ia, hoje em dia eu acho que quase nem vão mais. Mas assim, o meu maior medo era perder uma criança lá dentro. Como é que eu explico para o pai? Olha, sabe, seu filho? Então, eu perdi, né? Não dá. Então, não dá. Uma vez eu fui com um aluno e ele resolveu ir para a jaula para onde estavam os macacos. E eu no ônibus contava os alunos e tinha um que respondia por ele. Ah, E aí eu falava: "Mas espera aí", eu contava, eu falava: "Mas não tem 44, só tem 43". Eu: "Gente, vou fazer a chamada de novo", eu pá, 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 pá. Chegava na vez dele, ele respondia. Aí o motorista já bravo, querendo sair, eu falei para ele: "Não, tá faltando uma criança". Ele: "Professora, mas se estão respondendo, ele tá no ônibus". Eu falei: "Não". Eu olhei embaixo do banco, eu falei: "Ele não tá aqui". Aí eu falei, eu desci do ônibus, aí eu pressionei eles, aí um gritou: "Ele tá respondendo". hum. Aí eu desci, menina, eu entrei naquele zoológico, eu não tinha coração. Eu estava desesperada atrás dele. Aí os funcionários do zoológico, todo mundo me ajudou, ele estava lá apreciando os gorilas, né, porque não deu tempo da gente ver os gorilas. Que até que você põe todo mundo para lanchar, lá-lá-lá, lá-lá. Aí ele ficou muito frustrado e ele foi lá sozinho. Olha que terrível. Professor sofre também, Menina, né? paramos toda a excursão. Aí achei ele, a minha vontade era de mandar ele né, mas ao mesmo tempo eu quase ajoelhei e falei: "Deus, muito obrigado", porque como é que eu ia justificar para aquela mãe que o menino tinha sumido dentro do zoológico? Responsabilidade sua, né? Tava sob a sua Então responsabilidade. aí tem momentos que você precisa de ser firme, mas eu nunca fui a favor da grosseria, da humilhação, então eu via bastante isso na escola também, né, do maior para o menor, né. Então, assim, virava um bolo de agressões, né, igual essa mulher da cozinha, por exemplo. Eu acho que os funcionários, eles precisam ser preparados para lidar com as pessoas, é que ele vem com aquela revolta, ela era uma mulher bem revoltada, assim, então. E acaba descontando na criança que acaba reproduzindo Então, essa você entende, vira agressividade, um é um círculo vicioso, né? então, quando eu fiz o projeto, eu fiz os pais enxergar da seguinte forma: você pode ser firme com seu filho sem humilhar, e você não precisa ser uma pessoa fria para educar. Você pode educar com carinho. Abaixe para falar com seu filho. Eu falei: "Aqui eu abaixo para falar com eles. Eu não falo de cima, eu abaixo. Olha olho no olho, muda tudo". Aí eles adoraram e muitas crianças mudaram. Essa menina do cabelo mesmo, ela nunca mais fez a trança. Ela foi o ano todo com o cabelo dela. Que bacana. E ela assim, a alegria dela, no meio da sala, com os amiguinhos tocando no cabelo dela, não tem e a mãe foi me agradecer, a mãe chorou menina, no dia. Ela: "Professora, eu vou fazer outro trabalho com as minhas filhas", com as mais velhas, porque ela era a caçula. Ah, Então, e a mãe era especialista no trançar. ah, entendi. A mãe trabalhava com isso, né. Uhum. Eu falei para ela: "Nossa, eu tirei seu emprego?" Aí começamos a rir, ela falou: "Não, não tirou não". E ela muito feliz, ela falou: "Pro, isso dói muito", ela falava. E ela era muito pequenininha também, né, porque quando a gente fica mais velha, a gente faz alguns sacrifícios pela beleza, né, mas pequenininha não gosta, né. Claro. É, Li, e aí você teve toda essa experiência, né, dentro da escola pública. sim. Quando você se aposentou, você falou: "Agora eu vou escrever essas coisas". Então, é como eu te falei, eu Hum. senti falta de ter alguma coisa que me motivasse, porque, assim, você entra num dia a dia, as coisas vão te cansando, é natural você querer se aposentar daquela função e tal. Mas essa parte social, essa parte de contato com pessoas, eu falei: "Gente, eu vou ficar em casa, não vou aguentar". Meu marido ria, porque ele falava: "Eu não te vejo também fazendo isso". Falei: "Não sei, ficar só em casa fazendo comidinha e, né, ir para academia, virar madame", falei: "Não vai dar". Aí essa paixão, antes de eu me aposentar, eu comecei a escrever esse aqui, que é Despertar. Uhum. Foi interessante que eu viajei com as minhas filhas nas férias e veio uma frase na minha cabeça e eu fui ampliando a frase, fui escrevendo no caderno. Ela virou um livro, escrito à mão, olha bem. E que frase era essa? Ela começava assim:
Estou numa casa onde não há espelhos. Eu vivo nela há 15 anos. Eu, oxe, de onde veio isso? Falei, que estranho. Aí elas dormiram e o meu marido não estava comigo. Eu tava de férias com elas e ele ainda estava trabalhando. Sabe aquele silêncio de quem tem filho, né? Faixa de 10, 12 anos, assim. Falei, ai, agora eu vou ver o que que essa frase é. E eu fiquei, comecei a escrever ela. E dali, Saiu. e o livro começa exatamente assim, né? Que é a primeira frase que veio. A Guardiã foi a mesma coisa. A A Guardiã frase e o veio. Guerreiro. Veio uma É, frase que veio uma frase. despertou. É. E aí eu falei, eu acho que é outro livro que eu vou ganhar de presente. E aí eu comecei a escrever. Só que nesse daí eu estava mais experiente, né? Eu fui direto para o computador. Esse aqui eu escrevi todo à mão e eu tive que passar ele para o computador. Esse aí eu já fui direto no Word já e já estava mais. E quanto tempo você levou para escrever o livro? Esse aí foi um ano, porque eu estava trabalhando ainda, Hum. filho naquela fase de pré-adolescente, adolescente, precisando levar para a escola, para isso, para aquilo, para inglês, não sei o quê. Então eu escrevia nas entrelinhas, né? Então eu demorei um pouco mais para escrever devido a eu ainda estava exercendo a profissão, então mas eu só lancei ele em 2020. Então conta, é uma editora independente e as Sim. pessoas podem ter acesso como? Você entrando na minha página lá, @licouto no Instagram, manda um direct, a gente conversa, eu mando autografado, qualquer um deles, né? A pessoa pode me procurar. Se a pessoa, lá, é ligada a escolas, ou mesmo a pessoa da terceira idade, que tem vários projetos bacanas, que eu acho que é muito importante também falar, porque às vezes a pessoa chega na 50 a mais e acha que a vida é pronta. Agora não tem mais nada para fazer, não dá mais para fazer uma nova história. E dá, você só adapta, você não tem mais aquele pique dos 30, Uhum. óbvio, né? Mas você pode fazer algo que te dá prazer, que te traga, assim, uma identidade, Uma né? vontade de sair da cama todo dia, né, Exato, que Li? te traga um propósito, né? Então, se a pessoa se interessar, a palestra é gratuita, né? A gente leva para as escolas e a gente fala do socioemocional. E a escola que quiser fazer como a Escola de Campinas e adotar o livro também, aí eu fecho o projeto, né? Ele, como eu vou te dizer, quando o aluno lê, ele entra em contato com a trama. Aí o professor vai trabalhar em cima daquela trama. Pode contar só um pouquinho da trama, o que que é? Claro, é assim, na história, ela é uma tribo, né, e essa guardiã, ela carrega uma história da família, que esse lobo que está na capa, ele é um lobo é uma fantasia, né, meus livros Uhum. todos têm uma fantasia. E ele é um lobo que Hum. ele faz parte da história dessa tribo. E as outras tribos vizinhas, que eu nem na minha mente nunca veio uma tribo indígena, né, Hum. mas essas tribos vizinhas, né, elas começam a ter, assim, uma curiosidade de onde vem a prosperidade deles, que eles são prósperos, eles só andam de roupas claras, tal, eles têm uma leveza. E as outras tribos começam a achar de onde vem. Aí quando o líder da tribo, ele tem uma filha, eles pensam é a criança, que é a prosperidade, que é o líder que vai nascer. Aí eles roubam a menina e leva ela, esconde, né? Aí o pai e a mãe entram em desespero, porque no livro conta toda a trajetória, como eles chegaram para ter essa menina, né? Só que junto com ela nasce um outro menino, eles nascem ao mesmo tempo. Na crença deles, quem nasce junto tem uma ligação de alma. E esse menino cresce sendo assim, meio que excluído dos outras crianças, porque acharam assim que ele amaldiçoou a herdeira lá. Por isso que ela foi roubada. Aí ele cresce e fala pro pai dela assim: eu posso ir atrás dela? Ele, mas todos que foram falharam. Aí ele fala, mas eu a sinto dentro de mim. Eu sei que ela está viva. Aí o pai dela, você vai, mas você não vai sozinho. E aí entra o lobo na história, né? Ah, que legal. Então, assim, aí ela volta para o lar.
só que ela não conhece eles, ela nunca os viu. Como que é isso? Então, esse livro ele mostra assim, e depois do Felizes para Sempre, o que que acontece? Porque ela chega, Uhum. ela nunca viu aquela mulher, ela nunca viu aquele homem. E além de tudo isso, ela é a filha do líder, ela vai ser a próxima líder. E ela nem sabe como fazer isso. Então, na história mostra o resgate dos pais com ela, né, de como fazer uma relação com uma filha que você nunca viu e ela Você não nunca te viu. conviveu, Você né? não conviveu, ela foi tirada muito pequena, né, bebezinha mesmo. E como que faz isso? A mãe, porque por isso que eu trabalho muito socioemocional. A mãe, ela ficava com inveja das outras mães com os bebês no colo, e ela fala no livro. Eu vejo as mães, me dói, e eu assim, me culpo por sentir isso. Então, assim, toda essa o pai dela perdeu a vontade de liderar o povo dele, então foi uma avalanche de Sentimentos, sentimentos. Então, mas que são muito humanos, né, ali, que estão presentes exato, no dia a dia de todo de mundo. todo mundo. Então, quando ela retorna, existe tudo isso, e o pai quer que ela siga do jeito que ele fazia. Mas só que ela não foi educada por ele, então existe um atrito entre os 2 na história também, né. Então assim, trabalhar quando eu terminei o livro, eu falei: "Gente, esse livro aqui eu trabalho aquele projeto que eu fazia na escola, só que eu posso ampliar para várias idades, eu posso ir para as pessoas mais velhas", por exemplo, quem é mais velho? Eu sou mãe, ah, eu vou entender a mãe dela, eu vou entender a dor da mãe dela, eu vou entender a dor do pai dela. Se eu sou mais jovem, eu vou entender a irritação da menina que está chegando, a culpa do menino que vai atrás dela. Então, É dá um para livro trabalhar. para ler, assim, para uma faixa que vai uma Nossa, é amplitude. uma amplitude, porque eu acredito que a professora que está com ele lá em Campinas, os alunos do nono ano é na faixa acho que de 14, né, 14, 13, 14. Perfeito. Mas se você pegar para ler, você também porque as minhas amigas leram, né. E cá para nós, você escrever e um professor ler, olha, não é fácil. Precisa ter coragem. Não, elas compram, elas vão no lançamento, tudo, depois o meu coração fica: "Ai, meu Deus", porque, assim, elas conseguem achar erros que nem o revisor acha, porque professor é isso, né. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela é professora de literatura, ela lê muito, muito. Aí quando eu passo o livro para ela eu fico, realmente ansiosa. Ela é a sua primeira leitora, assim, antes de Digamos que ela publicar? é a que eu mais me preocupo. Hum. Aí quando ela termina, que ela lê muito rápido, aí eu brinco com ela: "E aí?". Ela: "Para, vai, não achei nada". Mas que se ela acha, ela comenta, ela me dá aquele feedback, né, porque ela é crítica. E nós que somos escritores, a gente precisa de uma pessoa Crítica é bom, né? crítica, né. Aham. E nós trabalhamos juntas muitos anos. E toda vez que nós fazemos relatórios para juíza, vara de infância, essas coisas que às vezes o professor precisa fazer, nós nunca mandávamos, por exemplo, eu escrevia, eu já mandava. Eu mandava para minha amiga da sala do lado, ela revisava. Aí depois que ela revisava, ela mandava para minha outra amiga da outra sala. Quando a gente chegava a mandar para a diretora, já tinha passado por 5 mãos, né. Porque, por exemplo, se eu sou a professora direta da criança, eu vou estar emocionada. O meu emocional pode interferir em alguma coisa. Uhum. Então você precisa de outras pessoas que não têm a ligação emocional com aquilo que está acontecendo. Então, às vezes, quando chegava lá, só o primeiro parágrafo era meu, o resto era tudo o povo corrigindo, entendeu? Muito bom, Li. É. É, mas é importante isso, né, ter um segundo olhar, uma revisão, né. Hoje em dia todo mundo na numa na no momento, assim, na ânsia do momento, publica um negócio correndo, depois se E depois se arrepende. arrepende, como é que você apaga? Não É? apaga mais. Eu falo muito para as minhas filhas, eu observo esse pessoal nas mídias, eu falo: "Gente, tudo vira uma guerra", você percebe? Uhum. É tudo eles combatem, a pessoa posta um negócio, eles já vão e massacram aquela pessoa. Eu falo: "Gente, como é fácil ficar atrás de um aparelhinho, né, Uhum. e provocar dessa forma, né, escreve tudo que vem na cabeça, entra naquela coisa do emocional ali".
E É vamos fisgado por esse imediatismo, né, Li? Nossa, É isso. a pessoa precisa pensar muito para pôr na rede social, eu acho. Opiniões, tudo, eu acho que a pessoa precisa pensar, porque isso daí é Pedir para um os amigos darem aquela revisada, que nem então, você podia fazia, ser, não né? podia, tá, você vai fazer um post: "Amigo, dá uma lida aqui, o que que você achou aqui?" Exato. Não é? Li, Não nós é? estamos caminhando para o final. Nossa, Eu já, quero tá. então falar. Hã. Tem o Despertar, Sim, né? Tem o livro Quando a Vida Vira um Conto, que sim, são contos. Vem sim. até com uma velhinha, coisa É, mais fofa. quem se Hum. interessar por esse, olha, eles são vários contos, tá, Uhum. e todos eles são de ficção. Só o Voz de Mãe que eu acabei criando uma personagem para contar como minha mãe contava histórias pra gente, né, pro Dia das Mães. E quem pedir para mim, pelo direct, Uhum. leva a velhinha, né. Que legal, muito simpático. Ah, E aí tem a Guardiã e o esse daqui, Guerreiro. a Guardiã Guerreiro, esse é o que eu estou fazendo esse trabalho É o mais mais recente. pesado, mais recente, porque eu quero levar esse projeto para vários lugares. Eu acho que ele não pode parar só numa leitura do livro, porque igual eu falei, a pessoa lê, o aluno lê, depois vai trabalhar, e depois pode ter a palestra comigo, pode ter o bate-papo para a gente fechar, né, esse trabalho. Então esse daqui é o que eu faço com o socioemocional, que eu peguei lá atrás com os meus baixinhos. Muito bom. Quero te agradecer demais a entrevista. Imagina, foi um Muito prazer. obrigada e sucesso aí com os seus livros. Muito obrigada, obrigado Miriam pelo acolhimento, por todos que estão envolvidos, muito obrigada.